Então, a gente vai iniciar a aula de hoje falando um pouco sobre esse trabalho prático que vocês vão fazer. Está lá na semana 10, dentro de prática de laboratório. Se nós estivéssemos em sala de aula, esse trabalho seria realizado lá no nosso laboratório, mas como nós não estamos em sala de aula, vocês vão fazer isso em casa. Então, o trabalho é individual, cada um vai pegar e vai fazer na sua casa, com os equipamentos que vocês tiverem em casa. O que vocês precisam? Então, vocês vão precisar de uma régua para poder determinar o diâmetro da saída de água. Vocês vão precisar do cronômetro, pode ser o cronômetro do celular, e 3 recipientes de volume diferente para vocês coletarem a água que vai sair da torneira que vocês escolherem. Então, vocês vão escolher uma torneira e vão escolher um recipiente com o volume que vocês conhecem. Por exemplo, um liquidificador, você sabe lá que ele tem 1 litro, então ele tem a marca de 1 litro. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir o diâmetro da saída de água da torneira que vocês escolheram, e aí vocês vão ligar a água e o cronômetro, e vão deixar esse cronômetro ligado até você encher aquele volume definido do seu recipiente. Você definiu aquele volume do recipiente, aquele volume que você encheu, você consegue definir qual que é a vazão, porque vazão é volume sobre tempo. Então, você vai fazer o volume sobre tempo e vai determinar qual que é a vazão da torneira que você está estudando. Determinou a vazão da torneira que você está estudando, essa é a vazão volumétrica. Depois você vai determinar a vazão mássica da torneira. Como que eu determino a vazão mássica daquele fluxo de água? Eu pego a volumétrica e vou multiplicar pela massa específica da água. Depois vocês vão determinar qual que vai ser a velocidade do escoamento. A velocidade do escoamento vocês conseguem fazer a partir da vazão volumétrica, porque a vazão volumétrica é velocidade vezes a área. Se vocês sabem qual que é o diâmetro da saída de água, vocês conseguem determinar a área e assim a velocidade. E por último, vocês vão classificar o escoamento em laminar ou turbulento para aquela saída de água. Como que vocês vão fazer isso? A gente consegue classificar se o escoamento ele é laminar ou turbulento a partir do número de Reynolds. Então, vocês vão determinar o número de Reynolds para propriedades da água que vocês vão pesquisar e vocês vão encontrar essas propriedades que são a viscosidade dinâmica e a massa específica. E aí vocês vão prosseguir com o cálculo. Então, o número de Reynolds, ele vai ser a massa específica vezes a velocidade, vezes o diâmetro da saída de água, dividido pela viscosidade dinâmica. Aí vocês encontram um número. Esse número de Reynolds vai dizer se o escoamento ele vai ser laminar ou se ele vai ser turbulento. Vocês vão fazer isso para 3 volumes diferentes para a mesma torneira. Para que isso, professora? Para que eu possa ter uma média. Então, se eu faço somente uma vez, eu não consigo obter média do meu resultado. Então, eu vou fazer isso 3 vezes, vou calcular a vazão 3 vezes, com 3 volumes diferentes. Então, eu vou calcular, por exemplo, para 1 litro, depois eu pego um balde de 10 litros para 10 litros e pode ser de 500 ml, meio litro. Determino qual que vai ser essa vazão para a torneira. E vocês podem fazer isso para a torneira com aberturas diferentes. Então, você pode dar uma abertura completa na torneira ou meia abertura na torneira. Isso vocês vão descrever para mim no roteiro que vocês vão enviar como resultado desse experimento, tá bom? A velocidade, nesse caso, está relacionada com a torneira? Sim, Marielle, a velocidade ela vai estar relacionada com a torneira que você estiver estudando. Então, se você tiver... E com a abertura da torneira. Então, normalmente, a gente consegue fazer aberturas diferentes nessa torneira. A velocidade vai depender dessa abertura e da torneira em estudo, tá bom? Então, vocês podem selecionar para 3 aberturas ou 3 torneiras diferentes. Isso vocês vão poder escolher na hora de fazer o trabalho de vocês. Caso vocês queiram tirar dúvidas, vocês podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Dúvidas sobre o trabalho, vocês podem mandar para mim no WhatsApp, que eu respondo para vocês por lá, tá certo? Então, esse trabalho, como todas as atividades que nós vamos ter no nosso ciclo 2, vocês vão poder entregar até dia 18 de novembro. Como todas as atividades podem ser entregues até no dia 18 de novembro, vocês se organizem para não deixar tudo para a última hora.
porque nessa segunda VA, nesse ciclo 2, vocês vão ter 2 listas de exercício e esse trabalho. Então, eu já postei a primeira lista para vocês. Então, a primeira lista de exercício é essa lista aqui, que ela tem 13 exercícios. Então, essa é a primeira lista do ciclo 2, sobre equação de Bernoulli, equação da energia. Vocês vão poder fazer essa lista e enviar até dia 18 de novembro. A segunda lista, na próxima semana, eu já envio para vocês. Então, a gente vai aos poucos. E aí, vocês não deixem tudo para a última hora. Os questionários pós-aula, como todas as atividades do ciclo 2, vão estar disponíveis também até o dia 18 de novembro. Então, vocês não são obrigados a responder no mesmo dia da aula, mas eu sugiro que vocês respondam todos os questionários no mesmo dia, para não deixar nenhuma atividade acumulada para o final, tá bom? Então, eu separei alguns exercícios para fazer com vocês hoje. O que a gente está estudando? A gente está estudando a equação da continuidade. Deixa eu aumentar aqui. Nós estamos estudando a equação da continuidade. E a equação da energia. O que são cada uma dessas? Quando a gente fala da equação da continuidade, a gente vai falar sobre a continuidade de fluxo que ela vai passar por uma certa área. Então, se nós temos um escoamento, nesse escoamento a gente tem que garantir o quê? Que o fluxo que entra vai ser o fluxo que sai desse encanamento, dessa seção, desse volume de controle. Então, nossa equação da continuidade, a gente escreve ela em função da vazão mássica. A vazão mássica na entrada tem que ser igual à vazão mássica na saída do meu escoamento. Onde a vazão mássica a gente vai escrever como sendo a massa específica vezes a velocidade vezes a área em cada uma das seções. Então, essa equação da continuidade, ela vai garantir que nós não temos criação de matéria dentro de um volume de controle. Então, toda a matéria, todo o fluxo que está entrando, todo o volume que entra, ele tem que sair. Toda massa que entra por um sistema, ela vai ter que sair. Essa é a nossa primeira equação que a gente estuda nesse ciclo 2. E a equação da energia? A equação da energia, a gente começou a ver ela na semana passada. Então, essa equação da energia também recebe o nome de equação de Bernoulli, devido ao pesquisador que obteve a solução dessa equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é uma solução de uma equação diferencial, que é a equação de Euler. Então, o Bernoulli obteve essa solução para quando a gente tem um fluido ideal. Então, a equação de Bernoulli ela vai valer para um fluido ideal. Esse fluido ele vai ser incompressível, sem perda de carga, e sem viscosidade. Então, a equação de Bernoulli ela vai me dar qual vai ser a solução para essa equação. O que ela vai relacionar? Então, ela é a equação de energia, então ela vai relacionar energias, a energia de pressão, a energia cinética e a energia potencial. Então, todas essas energias, elas são relacionadas lá na nossa equação de Bernoulli. Quando a gente escreve a equação de Bernoulli, ela não é escrita em formas de energia, ela vai ser escrita em forma de carga. O que é a carga? Carga a gente vai representar pelo H, e essa carga ela vai ser igual à energia dividida pelo peso do fluido. A carga a gente escreve como sendo a energia dividida pelo peso. Então, da mesma forma que a gente tem uma energia de pressão, uma energia cinética, uma energia potencial, a gente vai ter uma carga de pressão. Essa carga de pressão, ela é dada por P sobre gama. A pressão naquela seção do fluido, naquele determinado ponto de um fluido, dividido pelo peso específico desse fluido. A gente tem o que a gente chama de carga cinética. O
que é a carga cinética? A carga cinética ela é dada por V² sobre 2G. A velocidade daquele fluido naquela seção, naquele ponto, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. E nós temos o que é chamado de carga potencial. Ou ainda a carga de posição, pode ser chamada das duas formas. E a carga de posição é dada em Z. Z vai ser o que? A altura em relação a um plano horizontal de referência ou em relação a uma referência. Todas essas cargas, elas são dadas em metros. Então, a unidade que a gente utiliza para carga é metros. E a minha equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli ela tem que ser sempre aplicada entre 2 pontos. Então, eu tenho aqui um encanamento. A minha equação de Bernoulli ela vai ter que ser aplicada entre 2 pontos. Eu tenho aqui uma seção 1 e eu tenho aqui uma seção 2. O que a equação de Bernoulli vai dizer? Que a carga total na seção 1 ela tem que ser igual à carga total na seção 2. Mas o que é a carga total na seção 1? A carga total na seção 1 vai ser dada pela soma entre a carga potencial mais a carga cinética mais a carga de pressão. O que vai ser a carga total na seção 2? Vai ser a carga potencial mais a carga cinética mais a carga de pressão. Isso quando nós não temos presença de máquina no nosso escoamento. Então, nós temos que essa é a nossa equação de Bernoulli para um fluido ideal sem máquina. Então, se ela é sem máquina, a carga na seção 1, ela tem que ser igual à carga na seção 2. A partir disso aqui, a gente consegue relacionar a posição, a velocidade e a pressão do fluido em qualquer ponto, em qualquer seção que ele se encontrar. A gente tem a equação de Bernoulli, que a gente chama uma equação com máquina. Então, a equação de Bernoulli com máquina, que foi o que a gente viu na semana passada, ela vai ter uma máquina de fluxo nesse escoamento. E o que é a máquina? A máquina ela pode ser uma turbina ou ela pode ser uma bomba. O que a turbina ela vai fazer no escoamento? A turbina ela vai retirar potência ou energia do fluido. O que a bomba vai fazer no escoamento? Ela vai fornecer energia para o fluido. Então, a turbina ela vai retirar energia e a bomba ela vai fornecer energia. São os 2 tipos de máquinas de fluxo que a gente tem que pode ser presente no escoamento. Como, então, vai ser a equação de Bernoulli quando a gente tem uma máquina? Então, aqui a gente tem essa máquina, vou chamar aqui. Tenho a minha seção 1, tenho a minha seção 2. A minha equação de Bernoulli com máquina, ela assume a seguinte forma. Eu sei que H1 mais H da máquina vai ser igual a H2. Então, a carga total na seção 1 mais a carga da máquina é igual à carga total na seção 2. Se for bomba, HM é igual mais HB. Então, vai ser um HB positivo. Se for turbina, se a minha máquina for uma turbina, HM, que é a altura manométrica da minha máquina, vai ser igual a menos HT. O que é HB? É a altura manométrica. A altura manométrica da minha bomba, a altura manométrica da minha turbina. Então, HB e HT são isso, manométrica. Se for uma bomba, como a minha bomba ela vai fornecer energia para o meu escoamento, então, se bomba, H1 mais H da bomba é igual a H2. Porque a minha altura, a minha carga, depois que eu passar pela máquina, ela vai ter um acréscimo de energia. Então, ela vai ser maior do que H1. Agora, se turbina, se for o caso de uma turbina, o que vai acontecer? Eu vou retirar
energia do meu fluido. Então, H1 menos H da turbina vai ser H2. Mas o que é o H1 e o H2? O H1 e o H2 são aquelas cargas totais que a gente já fez. Então, a minha equação de Bernoulli, ela fica da seguinte forma. Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama, que é a carga total na seção 1, mais H manométrico mais a altura manométrica da minha máquina vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Então, Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama, que é a carga total. Isso aqui é como se fosse o meu H1, carga total na seção 1, mais H da máquina, que eu vou definir se acaso for dado que é uma bomba, eu vou colocar mais a altura manométrica da bomba. Se for dado que é uma turbina, menos a altura manométrica da turbina, vai ser igual Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama, que é a minha carga total na seção 2. Então, isso aqui é minha equação de Bernoulli para a máquina. Então, quando eu tenho uma máquina no escoamento, eu tenho esse tipo de equação de Bernoulli. Mas eu ainda tenho um tipo de equação de Bernoulli mais completa. Então, equação de Bernoulli completa. Qual é esse tipo de equação? É quando eu tenho uma máquina e eu considero a perda de carga. O que é a perda de carga? Então, durante o meu escoamento, como eu tenho mudança de direção, mudanças de pressão, mudanças de altura, tenho máquina no escoamento, pode acontecer uma perda de carga nesse meu sistema. E essa perda de carga ela é levada em conta na equação de Bernoulli. De que forma? Eu vou falar que a minha carga na seção 1 mais a carga, a altura manométrica da minha máquina, vai ser igual a H2, que é a carga na seção 2, mais HP, que é a perda de carga. Então, um componente que a gente ainda não tinha conversado sobre ele é o HP, que a gente chama de perdas de carga. Essa perda de carga na equação de Bernoulli, ela vem com um termo separado. Então, toda perca que acontece no sistema, toda perda que acontece no sistema, a gente consegue englobar aqui como perda de carga. Essa perda de carga, como todas as outras cargas, é medida também em metros. Na semana que vem, a gente vai falar somente sobre perdas de carga localizadas e perdas de carga distribuídas. Como que a gente vai determinar essas perdas de cargas no sistema? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente consegue englobar essa perda de carga na equação de Bernoulli. E a gente vai fazer isso por meio de exercícios, tá bom? Então, para que a gente aplique a equação de Bernoulli, a gente precisa conhecer 2 pontos do meu escoamento. Se eu conheço 2 pontos do meu escoamento, eu consigo aplicar essa equação. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um exemplo para que a gente possa fazer de forma bem simples. Quero um exemplo da lista de vocês. Só um instantinho, tá, gente? Que eu vou pegar esse exemplo. Então, nós temos aqui, ó, um bocal horizontal é alimentado com ar a uma determinada velocidade. O escoamento ocorre em regime permanente e o ar é descarregado para a atmosfera a uma velocidade igual a 60 metros por segundo. Na entrada do bocal, a área de 0,2 metros quadrados e na saída 0,04 metros quadrados. A massa específica do ar corresponde a 1,2 kg por metro cúbico, conforme esquematizado na figura abaixo. A pressão manométrica necessária na entrada do bocal em quilopascal vale quanto? Então, o que a gente tem que determinar? Qual que é a pressão nesse ponto aqui na nossa entrada do bocal? Nós sabemos que a pressão 2 é igual a 0, a velocidade 2 é 60 metros por segundo e a área 2
é igual a 0,04 metros quadrados. A área 1 também foi dado o valor. O que a gente faz, então? Eu tenho que determinar qual que é a pressão aqui nesse ponto. Como que eu faço para determinar a pressão em 1? Qual é a equação que ela vai me garantir a pressão relacionada com velocidade? A equação de Bernoulli. Aí eu vou olhar, eu tenho alguma máquina no meu escoamento? Não, eu não tenho máquina nesse escoamento. Eu tenho perda de carga? Também não, porque não foi dado perda de carga. Então, a equação de Bernoulli que eu vou usar é que H1 é igual a H2. Na seção 1 e na seção 2 eu tenho que anotar quais vão ser as minhas cargas. Então, Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Essa é a minha equação. Agora a gente vai avaliar cada um dos nossos termos. Então, vamos começar avaliando pela posição. Primeira coisa, o que é o meu Z? Z é a minha carga de posição, que ela vai estar relacionada a um plano horizontal de referência. Se eu adotar que o meu plano de referência é esse plano central aqui, dentro do meu bocal, o que vai acontecer? Z1 está em cima do plano de referência e é igual a zero. Z2 está em cima do plano de referência, também vai ser igual a zero. Já tem o valor de V2, então V2 é igual a 60 metros por segundo. Tem o valor de P2. P2 é igual à pressão atmosférica, que vale zero. Quero encontrar o valor do meu P1. Para isso, eu preciso achar o valor da minha velocidade em 1. Como que eu acho a velocidade na seção de cá? Para a seção 2, eu tenho qual que é a velocidade e qual que é a área. Se eu tenho velocidade e área, eu consigo determinar a vazão. A vazão volumétrica na seção 2, ela é dada por quê? V2 vezes A2. Se eu acho a vazão volumétrica, como é a ar, eu vou multiplicar pela massa específica para achar a minha vazão mássica. Então, Q2, que é a vazão volumétrica, vai ser 60 metros por segundo, vezes a área 2, que é 0,04 metros quadrados. Isso aqui vai me dar uma vazão volumétrica de 2,4 metros cúbicos por segundo. O ar é um fluido que ele é compressível, então eu vou ter que trabalhar com a vazão mássica, que ela é igual à vazão mássica na seção 2, é o ρ2, que é a massa específica do ar, vezes o meu Q2. Então, quanto que vai valer minha massa específica do ar aqui minha massa específica não, minha vazão mássica na seção 2 vai ser 2,4 vezes 1,2. Então, a massa específica na seção 2 é igual a 2,88 quilogramas por segundo. Essa aqui é a minha vazão mássica. O que eu vou ter que fazer agora? Então, para que eu encontre qual que é a velocidade 1, a velocidade 1 ela vai ser igual a vazão mássica em 1 dividido pela área vezes a minha massa específica não, massa específica. Então, a área 1, massa específica em 1. Vamos fazer isso aqui.